Desde que minha mãe e meu pai se conheceram, meu pai sempre deixou claro pra minha mãe que o sonho dele era ser pai de uma menina, de uma princesinha, de uma xodozinha. E quando minha mãe engravidou, ele ficou todo empolgado, entusiasmado e expectativo que seria uma garota. Ele começou a colocar nomes, ver cor de quarto, roupinhas, tudo era pra princesinha do papai. Até que eles foram na ultrassonografia e deu o resultado que era um menino. O meu pai ficou com um semblante tão triste assim, tão decepcionado, ele tentava demonstrar felicidade, mas não conseguia. E aquilo incomodou minha mãe, aquilo entristeceu ela. Por quê? Porque a energia dele diminuiu, ele já não estava mais empolgado, entusiasmado. Às vezes ela falava, ele sim, ele concordava, qualquer coisa dava, qualquer coisa tava bom, tal, o que você quiser fazer pode fazer. Meio que ele não dava tanta importância assim para aquele menino. E a minha mãe foi ficando muito mal. Por quê? Porque ela sentia que o pai estava rejeitando a criança. E para uma mãe, isso é horrível, isso é um sentimento muito doloroso. Até que depois que meu irmão nasceu, pouco tempo depois, minha mãe engravidou de novo. E o meu pai e minha mãe já estavam brigando muito. Minha mãe nem queria ter engravidado, mas engravidou. E meu pai voltou com toda aquela expectativa que agora vem uma menina, e plum, deu uma menina. Que era eu, estava grávida de mim. E nisso meu pai fez tudo que ele deveria ter feito na gestação passada com meu irmão, fez pra mim. Ele começou a tratar ela bem, carinhoso, amoroso, comprava tudo, não deixava faltar nada, colocava ela num pedestal e colocava ela pra cima. E aquilo magoava ela. Até que eu nasci. Ela achava bom, mas magoava de saber que ele não teve o mesmo tratamento, era diferente. Até que eu nasci. E quando eu nasci, eu comecei a crescer e o meu pai começou a ter um tratamento diferente comigo, do meu irmão. Meio que pra mim era tudo, pra mim era muito, pro meu irmão era nada, pro meu irmão era pouco. E a minha mãe percebia aquilo e minha mãe começou a discutir com ele e eles começaram a brigar muito, porque minha mãe não aceitava a diferença de tratamento. Aliás, eles são do mesmo pai e da mesma mãe, gerado pelos dois, então deveriam ser iguais, não diferentes. Mas o meu pai, meio que não dava importância, brincava comigo, me pegava no colo. E minha mãe começou a sentir o quê? Que já que eu tinha todo o amor, carinho, atenção do meu pai e o meu pai rejeitava meu irmão, minha mãe começou a dar pro meu irmão amor, carinho, atenção que ela sempre deu, mas ela passou a me rejeitar. Meio que, já que você tem tudo do seu pai e ele rejeita seu irmão, então eu vou dar tudo pro seu irmão e rejeitar você. E vida que segue. Só que eu era criança, eu não entendia isso. E o meu pai e minha mãe acabaram se separando. E o meu pai, ele construiu outra família, ele teve até outra filha. E muitas das vezes lá dentro de casa, tudo que a minha mãe fazia comigo, meu irmão se refletia no meu irmão e meu irmão fazia comigo também. Então, por exemplo, meu irmão me batia, eu ia contar pra minha mãe não brigava com ele. Minha mãe meio que apoiava as atitudes dele. Então eu comecei a ser rejeitada por ela e por ele. E aquilo me magoava. Eu corria pro meu pai, contava tudo pro meu pai. Só que o meu pai já não estava mais dentro da nossa casa pra ficar corrigindo todas as coisinhas que aconteciam ou pra me proteger como ele me protegia. Então eu comecei desde criança a me sentir sozinha dentro da minha casa. E eu vivia chorando, tentando entender por que minha mãe e o meu irmão não gostavam de mim. Eu não entendia. Até que quando eu fiz uns 10 anos de idade, o meu pai morreu.